Estamos retomando aqui para o nosso terceiro bloco. Estou falando sobre as medidas cautelares do processo penal, referente ao artigo 319, vou falar um pouquinho do 319 e o 320, que são as medidas cautelares debaixo da prisão, né? Do nosso Código de Processo Penal, quando é cabível e quando não é cabível essas medidas. Uma aula tranquila, né? Passando só sobre esses incisos e fazendo um simples comentário sobre, que muitas vezes vai ser cobrado para você em alguma prova, se você é concurseiro, né? Se você não é concurseiro, que fique para você só o conhecimento, né? Não leve a mal, não pense assim, professor, você está falando, mas é o meu jeito de falar. Além de advogado especialista, sou concurseiro, então cada professor fala do seu viés, né? E eu, com esse meu jeito, eu acredito que eu consigo contribuir para muitos alunos, né? Quando cada aluno gosta mais de um tipo de professor e eu tento demonstrar para os meus alunos o mesmo caminho que eu trilho, né? E as porradas da vida que eu já tomei em prova e tento transmitir para vocês, para que vocês não apanhem como eu já apanhei e ainda estou apanhando, né? Então, o que eu puder fazer para facilitar a vida de vocês, farei com muito prazer, né? Que eu puder ajudar. Parei no artigo 319, inciso 7º, né? Que fala sobre a internação provisória, né? Que a internação deve ocorrer em hospital de custódia, tratamento psiquiátrico ou a falta em outro estabelecimento adequado. Agora nós vamos para o próximo, que é o inciso 8º. A fiança nas infrações que admitem para assegurar o comparecimento a atos do processo e evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. Previsão lá do artigo 319, inciso 8º. O dispositivo faz menção à fiança como forma de assegurar o comparecimento do ato e do réu aos atos do processo ou para evitar a obstrução do seu andamento na medida em que o caso descumpra tais obrigações, o juiz poderá decretar a quebra da fiança. Aqui trata-se em verdade, de uma medida de contracautelar, né, em que tem um lugar para se evitar o indiciado ou o acusado permaneça preso provisoriamente, ou seja, o sujeito à prisão cautelar na eventualidade do poder oferecer garantia em juízo de modo a reduzir a probabilidade de lançar-se às terras distintas. Esse é o conceito doutrinário mais adotado, bem fundamentado, né? Os dispositivos faz a fiança como forma de assegurar o comparecimento do réu nos atos do processo para evitar a obstrução do seu andamento. Na medida em que o réu, caso descumpra tais obrigações, o juiz poderá declarar a quebra da fiança, o que importará e perderá metade do valor. Essa não é uma aula, não posso me adentrar muito sobre fiança, mas dá para falar bastante coisa em relação a este inciso e como a fiança também. Eu não posso perder o foco aqui e manter aqui a direção em relação somente a este inciso, mas ele tem muito a ver com a fiança e a quebra da fiança também, né? Se ele descumprir, metade dessa fiança será quebrada e essa fiança não vai ser mais revertida. Essa fiança, metade vai ser revertida ao fundo penitenciário, metade dessa fiança porque ele descumpriu. Lembrando sempre que a fiança é uma garantia, né? A fiança, se ele provar que lá no fim do processo, ele provar que ele é inocente, ele recebe a fiança de volta, né? Isso é uma observação que vocês verão lá na aula de fiança, né? A fiança é uma garantia para que ele compareça aos atos processuais. Ele não compareceu, já quebrou metade da fiança, já perdeu metade da fiança. Isso que nos ensina lá nas aulas de fiança. Além disso, a possibilidade de dar decretação de novas medidas cautelares ou de nova preventiva. Já na parte final do texto, já é mencionada a decretação da fiança como forma de vencer resistência injustificada do réu e algum tipo da ordem judicial. Nesse particular dispositivo, faz menção à fiança em razão da sua importância. Essa é o inciso relacionado à fiança e à quebra da sua fiança. Vamos para o inciso 9º, que já fala sobre monitoração eletrônica.
lá do artigo 319, inciso 9. Lembrando, são 10, né, as medidas cautelares, né, que nós estamos passando por ela, estamos na 9ª. Consiste na sujeição do destinatário à fiscalização por meio do sistema eletrônico, de modo a permitir a sua imediata localização para execução dessa medida. O indiciado ou réu deverá utilizar, junto ao corpo, dispositivo tecnológico próprio e, em geral, tornozeleira, vedada a utilização de equipamentos que exponham o risco à saúde. Aqui é a famosa tornozeleira eletrônica, que nós tanto falamos sobre ela nos incisos anteriores e que nós tanto escutamos e vemos aí, né, falar sobre ela, né? E o comentário que eu tenho para fazer sobre ela, espero que você anote sobre ela, porque desses incisos ela é um dos incisos que merece uma observação, que merece uma estrelinha sobre ela, né, um marca-texto sobre ela, que ela fala que a medida em questão, assim como as demais cautelares, tem caráter coercitivo. Isso é uma observação que você precisa anotar, que ela tem um caráter coercitivo, daí porque é desnecessário a anuência do indiciado ou acusado para sua decretação. Não se pergunta a ele se ele quer a tornozeleira ou não, né? E é bem verdade que não se pode constranger o destinatário da medida, física ou moralmente, e utilizar de equipamento eletrônico, mas na sua recusa, que importará ao descumprimento da obrigação imposta, é motivo para a decretação da prisão preventiva, lá do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Haverá descumprimento da medida, ainda que se o indiciado ou acusado danificar o aparelho ou tentar ludibriar por qualquer meio o sistema de vigilância, assim também quando se recusar a atender ao chamado do juiz ou ao órgão ou instituição responsável pelo monitoramento. Esse decreto aqui, eu recomendo que você leia ele, é um decreto pequenininho, uma sentada você já lê ele umas 2 vezes, ele é pequenininho, um decreto importante que você precisa saber, a mais você processualista penal, você precisa saber desse decreto, que é o decreto 7.627 de 2011. Decreto 7.627 de 24 de novembro de 2011. Esse decreto aqui, ele regulamenta o procedimento da monitoração eletrônica. Ele fala bastante sobre ele, como funciona, como não funciona. É um decreto simples, pequeno e lição de casa obrigatória aí para você, viu? Leia esse decreto. Decreto 7.627 de 2011. Certo? A proibição de se ausentar do país. Aqui já vamos lá para o artigo 320, que fala sobre a proibição de ausentar-se do país. Pode o juiz proibir que o indiciado ou acusado deixe o país ou condicionar a sua saída à prévia autorização judicial. As autoridades responsáveis pelos órgãos de controle marítimo, aeroportuário e de fronteiras serão comunicadas sobre a proibição, né? Aqui, esse artigo 320, eu vou falar sobre ele, é aquele artigo que fala sobre uma das medidas cautelares que logo de prontidão o juiz já pede para depositar o passaporte dele, já para segurar para que ele não fuja, né? E comunicado também o nome dele em relação às fronteiras, para que ele não saia do país. Esse é um artigo também, é um artigo muito utilizado também, mas eu vou fazer o comentário aqui, espero que você anote este comentário também. E também tem um artigo que eu peço que você leia ele, né, que é o artigo 278A, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Ele tem uma ligação muito grande com o artigo 320 do nosso Código de Processo Penal. Artigo 278A, parágrafo 2 do CTB, certo? Mas vamos lá, espero que você anote aí esse comentário. Ao passo que o réu terá de depositar o passaporte em juízo em 24 horas, a recusa em entregar o documento no prazo ensejará a decretação da prisão preventiva. Nós vemos aqui inúmeros dessas medidas cautelares, né? Já presenciei também bastante em relação a clientes meus que descumprem as medidas protetivas, né? Aí vai preso, tem oportunidade, sabe que não pode
se aproximar da pessoa lá e descumpre, aí depois é dificilmente conseguir reverter isso, viu? A gente tenta explicar, fundamentar, mas é difícil. Na prática fundamentar isso é difícil, porque ele sabia, ele tinha consciência que não podia se aproximar daquela pessoa, a não ser que ele tenha uma justificativa plausível para isso, né? A Lei 13.804 de 2019 introduziu no Código de Trânsito Brasileiro a nova modalidade de medida cautelar, que foi essa lei que eu falei para vocês. É aplicável em hipótese de prisão em flagrante pela prática de crimes de contrabando, descaminho, furto, roubo e receptação, suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir automotor ou proibição da sua obtenção, cuja adoção pressupõe necessária de garantia à existência da decisão motivada. Do artigo, importante você ler esse artigo, viu? Artigo 278-A, parágrafo 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Fala sobre a ligação que tem em relação à proibição de se ausentar do país. Normalmente, quando eu falo para os meus alunos, eu sempre faço um link relacionando. Pega o artigo 320 do Código de Processo Penal, risca ele e puxa uma setinha assim, e fala assim, ler junto com 278A, parágrafo 2º do CTB. Aí toda vez que você for ler esse artigo, quando você for revisar, automaticamente você já vai ler esse daqui junto com ele. Isso vai te dar um entendimento profundo mais sobre a matéria. Você vai acabar sair da superficialidade e tendo um aprofundamento sobre aquele assunto. Então, é sempre em relação... No direito constitucional tem muito isso, né? No direito eleitoral também. Sempre lê uma lei contra a lei. Normalmente são 3 leis juntas. Você lê uma com outra, uma lei esparsa aquela central e isso vai te dando um conhecimento mais profundo sobre aquele assunto do que você simplesmente ler só o artigo 320. Leia o artigo 320, não seja preguiçoso, seja um bom aluno e leia também o artigo 278A, parágrafo 2º do CTB. Em relação à fiscalização, acho que ainda dá tempo para terminar esse bloco. Em relação à fiscalização dessas medidas cautelares. A fiscalização aqui, o juiz ao aplicar qualquer das medidas cautelares deverá estabelecer de forma de fiscalização do seu cumprimento, sem prejuízo das possibilidades de o Ministério Público supervisionar a execução da medida cautelar diretamente ou com o concurso dos órgãos ou instituições públicas. Essa que fala sobre a fiscalização, né, que tanto o judiciário pode, né, o juiz vai fiscalizar também, mas também o Ministério Público também tem essa competência como fiscal da lei de estar acompanhando se está sendo cumprido ou não, né? Porque vemos também que a pessoa coloca a tornozeleira eletrônica, mas acaba perdendo a tornozeleira. Um tempo atrás aí tem um rapaz perguntando que ele saiu com a tornozeleira e esqueceu o carregador da tornozeleira dentro do Uber. E aí não sabe o que fazer. Poxa, é uma situação bem complicada, né? Porque ele é responsável por cuidar daquela tornozeleira. Então, caso ele não cuide corretamente, ele vai responder por aquilo. E aquela medida protetiva pode ser quebrada pelo não cuidado daquela tornozeleira eletrônica. Eu vou fechar esse terceiro bloco para não quebrar o raciocínio. Já vou voltar com vocês no próximo bloco, tá bom? Tchau.